Existe uma pergunta que poucas histórias têm coragem de fazer. O que acontece quando o herói não é exatamente um herói? O que acontece quando a pessoa destinada a salvar o mundo também é impulsiva, problemática, egoísta e, para muitos, até mesmo um completo canalha? Meliodas é um daqueles personagens que desafiam definições simples. Para alguns, ele é um dos maiores heróis dos animes, um homem disposto a enfrentar deuses, desafiar o destino e atravessar 3.000 anos de sofrimento por amor. Para outros, ele é apenas um sujeito sem vergonha, um personagem que vive fazendo comentários inadequados, ultrapassando limites e se comportando de maneiras que dificilmente esperaríamos de alguém considerado um herói. E talvez seja justamente essa contradição que o torna tão fascinante. Porque a vida real não é feita de pessoas perfeitas. Os maiores líderes da história possuíam defeitos. Os maiores guerreiros carregavam inseguranças. Os maiores heróis tinham falhas. E Meliodas talvez represente isso melhor do que qualquer outro personagem. Mas existe algo ainda mais impressionante em sua trajetória. Por trás das piadas, dos sorrisos e da personalidade despreocupada, existe uma história marcada por sofrimento, solidão e perseverança. Uma história sobre alguém que literalmente perdeu tudo e depois perdeu tudo novamente e novamente e novamente. Durante 3.000 anos, Meliodas carregou a dor que poucos seriam capazes de suportar. Viu a pessoa que amava morrer incontáveis vezes, enfrentou deuses, lutou contra seu próprio passado, travou batalhas contra inimigos externos e contra a escuridão que existia dentro de si mesmo. E mesmo assim, continuou caminhando. Por isso, hoje eu quero contar a história completa de Meliodas. Não apenas a história do capitão dos 7 pecados capitais, mas a história do homem por trás da lenda, o homem que foi chamado de herói, o homem que foi chamado de monstro, o homem que foi chamado de canalha, e que, contra todas as possibilidades, conseguiu desafiar o próprio destino. Capítulo 1. O homem que desafiou os deuses. Existe uma ideia que acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos. A ideia de que algumas pessoas já nascem com o destino escrito. Filhos de reis se tornam reis. Filhos de guerreiros se tornam guerreiros. Filhos de deuses seguem os passos dos deuses. E durante muito tempo parecia que esse seria também o destino de Meliodas. Muito antes de se tornar o capitão dos 7 pecados capitais, muito antes de ser conhecido como um herói, Meliodas era o filho do ser mais temido de toda a existência, o Rei Demônio, um nome que carregava medo, destruição e poder absoluto. Mas existe algo curioso sobre aqueles que crescem cercados por expectativas. Do lado de fora, todos enxergam privilégio. Por dentro, muitas vezes, existe apenas uma prisão. Desde criança, Meliodas nunca teve a oportunidade de escolher quem queria ser. Seu caminho já havia sido traçado. Ele seria o sucessor do Rei Demônio, o próximo governante do clã dos demônios, o próximo responsável por expandir um império construído através da guerra. Seu valor não era medido pela bondade, não era medido pela compaixão, não era medido pelo caráter. Seu valor era medido pela força. Quanto mais poderoso se tornava, mais orgulho despertava em seu pai. E Meliodas era incrivelmente poderoso. Ainda jovem, já demonstrava habilidades capazes de superar guerreiros experientes. Seu talento em combate parecia algo natural. Sua inteligência estratégica fazia dele um líder nato. Não demorou para que se tornasse comandante dos 10 mandamentos, a força mais temida do clã dos demônios. Seu nome passou a ecoar pelos campos de batalha, soldados temiam sua presença, inimigos recuavam ao ouvir seu nome. E tudo indicava que um dia ele se sentaria no trono do próprio pai. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente uma vida. E se eu não quiser esse destino? Às vezes, a maior revolução não acontece quando enfrentamos o mundo. Acontece quando começamos a questionar aquilo que sempre acreditamos ser verdade. Durante a Guerra Santa, um conflito que consumia o mundo havia séculos, Meliodas começou a perceber algo estranho. Os inimigos não pareciam monstros. As histórias que ouvira durante toda a vida pareciam simplistas demais. O mundo não estava dividido entre heróis e vilões. A realidade era muito mais complicada, e foi nesse período que aconteceu o encontro que mudaria tudo. Elizabeth, filha da Suprema Divindade, uma integrante do clã das deusas, uma inimiga. Ou pelo menos era isso que deveria ser. Porque a vida possui o hábito de destruir as fronteiras que criamos. Meliodas deveria odiá-la, Elizabeth deveria odiá-lo. Mas os dois enxergaram algo além dos títulos. Além dos clãs, além da guerra, ela não viu o líder dos 10 mandamentos, viu um homem.
E talvez essa tenha sido a primeira vez que alguém realmente fez isso. Pela primeira vez, Meliodas não era uma arma, não era um soldado, não era um herdeiro, era apenas ele mesmo. E foi nesse momento que algo começou a mudar. Porque algumas pessoas entram em nossa vida e nos mostram uma versão de nós mesmos que ainda não conhecemos. Elizabeth fez Meliodas enxergar uma possibilidade diferente, uma vida diferente, um futuro diferente. E isso foi suficiente para criar uma dúvida, uma pequena dúvida. Mas toda grande mudança começa assim, uma única pergunta, uma única rachadura em uma muralha aparentemente inquebrável. Quanto mais se aproximava de Elizabeth, mais Meliodas questionava tudo aquilo que aprendera. A guerra já não fazia mais sentido, o ódio já não fazia sentido, o destino preparado por seu pai já não fazia sentido. Então chegou um momento em que ele precisou escolher entre o poder e o amor, entre a obediência e a liberdade, entre aquilo que esperavam dele e aquilo que desejava se tornar. Muitas pessoas acreditam que coragem significa não sentir medo, mas a verdade é extremamente o contrário. Coragem é agir apesar do medo, porque abandonar o caminho ruim depois que ele fracassa é fácil. Difícil é abandonar o caminho quando ele promete tudo aquilo que o mundo considera sucesso. Meliodas estava abrindo mão de um trono, abrindo mão de poder, abrindo mão de prestígio, abrindo mão da aprovação de seu próprio pai. E mesmo assim ele escolheu partir. Escolheu Elizabeth. Escolheu a liberdade. Escolheu escrever sua própria história. Mas existe algo que aprendemos rapidamente quando enfrentamos pessoas poderosas. Elas não gostam de perder o controle. O rei demônio não enxergou a decisão de Meliodas como um ato de amor, enxergou como uma traição. Do outro lado, a suprema divindade enxergou a mesma situação da mesma forma. Para ambos, o relacionamento dos dois era um insulto, uma afronta, uma ameaça. E foi então que os deuses decidiram agir, não através do diálogo, não através do perdão, mas através da punição. Uma punição que atravessaria milhares de anos, uma punição tão cruel que transformaria o amor dos dois em uma prisão. Elizabeth foi condenada a renascer continuamente, vida após vida, século após século, sempre se esquecendo quem era, sempre esquecendo quem amava e sempre morrendo quando recuperava as memórias. Já Meliodas recebeu uma maldição diferente, uma maldição que muitas pessoas confundiriam como um presente: a imortalidade. Ele não poderia envelhecer, não poderia morrer, não poderia escapar. Seria obrigado a assistir o mesmo ciclo se repetir para sempre. Encontrar Elizabeth, apaixonar-se novamente, perdê-la novamente e continuar vivendo. É interessante como as histórias costumam retratar a vida eterna como um sonho, mas a verdade é que a mortalidade dá sentido à existência. Valorizamos momentos porque sabemos que eles terminam. Valorizamos pessoas porque sabemos que um dia precisaremos nos despedir. Valorizamos o presente porque o tempo é limitado. Meliodas perdeu tudo isso. A partir daquele momento, ele não seria apenas um homem, seria uma testemunha de séculos, de guerras, de reinos, de despedidas, de perdas e, acima de tudo, da morte da pessoa que mais amava. Os deuses acreditavam que aquilo seria suficiente para destruí-lo. Talvez qualquer outra pessoa tivesse se tornado amarga. Talvez qualquer outra pessoa tivesse abandonado a esperança. Mas eles cometeram um erro, subestimaram Meliodas. Porque existe uma força mais poderosa do que a magia, mais poderosa do que exércitos, mais poderosa até mesmo do que os deuses, a determinação de alguém que se recusa a desistir. E assim começou a verdadeira história de Meliodas. Não a história de um guerreiro, não a história de um demônio, mas a história de um homem disposto a desafiar o próprio destino, mesmo que isso levasse 3.000 anos. Capítulo 2. A maldição da imortalidade. Existe uma frase muito conhecida que diz que o tempo cura todas as feridas. É uma frase bonita, hein? Confortável, talvez até necessária. Mas existe um problema. Ela só funciona quando a ferida fica no passado. Porque algumas dores não permanecem no passado. Algumas dores retornam. E retornam tantas vezes que acabam se tornando parte de quem somos. Foi exatamente isso que aconteceu com Meliodas. Quando o Rei Demônio e a Suprema Divindade lançaram suas maldições, eles não estavam apenas tentando punir um casal apaixonado. Eles estavam tentando destruir a própria esperança. Queriam transformar o amor em sofrimento. Queriam provar que ninguém, nem mesmo seus próprios filhos, poderiam desafiar a vontade dos deuses. Elizabeth recebeu uma condenação cruel, renascendo incontáveis vezes no mundo dos humanos. Viveria vidas diferentes, teria nomes diferentes, famílias diferentes, sonhos diferentes,
mas carregaria sempre a mesma alma. E toda vez que recuperasse as memórias de suas vidas passadas, toda vez que se lembrasse de Meliodas e da verdade sobre sua existência, morreria diante dele. Sem exceção, sem misericórdia, sem segunda chance. Já Meliodas recebeu algo que à primeira vista poderia parecer um presente: a imortalidade. Ele não envelheceria, ele não adoeceria, ele também não morreria. Mas a vida possui uma maneira curiosa de nos ensinar que nem tudo aquilo que parece uma bênção realmente é. Porque a mortalidade não é apenas o fim da vida, ela também é aquilo que dá valor ao tempo. Imagine receber um único diamante. Ele seria precioso justamente porque é raro. Agora imagine uma montanha inteira feita de diamantes. Eles perderiam parte do valor. A escassez é o que cria significado. O mesmo acontece com a vida. Valorizamos os momentos porque sabemos que eles passam. Valorizamos os encontros porque sabemos que existem despedidas. Valorizamos o presente porque o tempo é limitado. Meliodas perdeu tudo isso. E assim começou o ciclo que duraria 3.000 anos. A primeira vez que Elizabeth morreu, ele acreditou que sua dor jamais seria superada. Talvez tenha passado dias sem conseguir falar. Talvez tenha caminhado sozinho por lugares vazios tentando entender o que havia acontecido. Talvez tenha procurado alguma maneira de desfazer aquilo. Mas os dias passaram, depois vieram os anos, e então um dia ele a encontrou novamente. Não a mesma Elizabeth, mas ao mesmo tempo exatamente a mesma, com outro nome, outra vida, outra história, mas os mesmos olhos, a mesma alma, a mesma luz. Imagine a mistura de sentimentos, a alegria de reencontrar alguém que você ama, misturada ao medo de saber exatamente como tudo termina. Esse se tornou o maior tormento de Meliodas, porque a esperança pode ser uma bênção, mas também pode ser uma fonte de sofrimento. Toda vez que encontrava Elizabeth, uma parte dele acreditava que talvez fosse diferente. Talvez daquela vez a maldição falhasse, talvez daquela vez os deuses estivessem errados, talvez daquela vez eles finalmente pudessem viver em paz. Mas o destino parecia cruelmente determinado a provar o contrário. E então ela morria novamente, e novamente, e novamente. Ao longo dos séculos, Meliodas viu impérios nascerem e desaparecerem, viu reis serem coroados e esquecidos, viu cidades crescerem e virarem ruínas. Viu gerações inteiras surgirem e desaparecerem como folhas levadas pelo vento. Enquanto isso, ele permanecia exatamente igual. Existe algo profundamente triste em permanecer quando tudo ao seu redor muda, porque o ser humano foi feito para crescer, para amadurecer, para atravessar fases, para olhar para trás e perceber que não é mais a mesma pessoa, mas Meliodas estava preso em um corpo que não envelhecia, preso em uma maldição que não terminava, preso nas lembranças que jamais desapareceriam. Muitas pessoas sonham em viver para sempre, mas poucas pensam no preço disso. O que aconteceria se todos aqueles que você ama fossem embora? O que aconteceria se cada amizade tivesse um prazo de validade? O que aconteceria se cada despedida se repetisse infinitamente? Talvez a verdadeira tragédia da imortalidade não seja viver para sempre, talvez seja assistir todos os outros partirem. E Meliodas assistiu, milhares de vezes. Com o passar dos séculos, a dor começou a mudar. No início era como uma tempestade, violenta, incontrolável, capaz de destruir tudo. Depois se transformou em algo diferente. Uma presença silenciosa, uma sombra constante, como uma cicatriz que nunca desaparece completamente. Ele aprendeu a sorrir, aprendeu a continuar caminhando, aprendeu a esconder o sofrimento. Mas esconder uma dor não significa que ela desapareceu. Significa apenas que você aprendeu a carregá-la. E Meliodas carregava muito mais do que qualquer pessoa deveria carregar. Existe uma frase que diz que as pessoas mais fortes nem sempre são aquelas que nunca choram. São aquelas que continuam seguindo em frente apesar da vontade de desistir. Se isso for verdade, então poucos personagens foram tão fortes quanto Meliodas. Porque ele tinha todos os motivos do mundo para desistir. Tinha motivos para odiar, motivos para se vingar, motivos para abandonar tudo, mas não fez isso. E talvez seja a parte mais admirável de sua história. Ele continua acreditando mesmo quando a realidade dizia o contrário, mesmo quando a lógica dizia o contrário, mesmo quando 3.000 anos de fracassos precisariam provar que não existia solução. Ele continua procurando uma saída. Continua procurando Elizabeth. Continua acreditando que algum dia conseguiria quebrar essa maldição. Porque existe uma diferença entre esperança e ingenuidade. O ingênuo acredita que tudo dará certo. A pessoa esperançosa continua tentando mesmo quando sabe que talvez não dê. E Meliodas se tornou a própria definição de esperança, século após século, vida após vida.
perda após perda, ele continuou caminhando. Mas ninguém consegue atravessar a eternidade sozinho. Por mais forte que fosse, por mais determinado que fosse, existia uma parte dele que começava a se desgastar. Uma parte dele que sentia o peso da solidão. Uma parte dele que precisava de algo que não encontrava havia muito tempo. Companheirismo, amizade, família. E sem saber, ele estava prestes a encontrar exatamente isso. Porque depois de 3.000 anos enfrentando a escuridão sozinho, o destino finalmente colocaria em seu caminho pessoas capazes de dividir esse peso. Pessoas tão imperfeitas quanto ele. Pessoas marcadas pelos próprios erros. Pessoas que mudariam sua vida para sempre. Os 7 pecados capitais. Capítulo 3. O canalha que virou um herói. Depois de 3.000 anos de perdas, Meliodas havia aprendido a conviver com a dor. Não superá-la, não esquecê-la, apenas conviver com ela. Como alguém que carrega uma pedra pesada durante tanto tempo, que acaba se acostumando ao peso. Ela continuava ali, mas deixa de chamar a atenção a cada passo. E talvez esse tenha sido o aspecto mais triste de sua existência. A dor havia se tornado normal. A solidão havia se tornado normal. A ideia de perder Elizabeth repetidamente havia se tornado normal também. Mas a vida possui uma forma curiosa de nos surpreender. Justamente quando acreditamos que já vimos de tudo, algo parece mudar completamente nossa perspectiva. Para Meliodas, esse algo foram os 7 pecados capitais. Antes de falar sobre o grupo, porém, precisamos falar sobre uma contradição. Porque, afinal, como alguém pode ser ao mesmo tempo um herói e um canalha? Essa pergunta acompanha Meliodas desde o primeiro episódio de Seven Deadly Sins. Enquanto muitos protagonistas de anime são apresentados como figuras nobres e inspiradoras, Meliodas surge de forma completamente diferente. Ele faz piadas inadequadas, invade o espaço pessoal dos outros, age de maneira infantil, parece despreocupado com praticamente tudo, e frequentemente se comporta de maneiras que fariam qualquer pessoa questionar se ele realmente deveria ser considerado um herói. É justamente por isso que tantas pessoas têm opiniões tão diferentes sobre ele. Alguns enxergam apenas suas atitudes mais questionáveis, outros apenas seus sacrifícios e atos de coragem, mas a verdade costuma estar em algum lugar entre os extremos. Porque seres humanos reais não são feitos apenas de qualidades, nem apenas de defeitos. Somos uma mistura de virtudes e falhas, luz e sombra, acertos e erros. E talvez Meliodas seja um dos personagens que melhor representa essa complexidade. Muitas vezes esperamos que heróis sejam perfeitos, esperamos que nunca falhem, que sempre tomem as decisões corretas, que sejam exemplos absolutos de moralidade, mas a vida não funciona assim. As pessoas mais admiráveis que conhecemos normalmente possuem defeitos, e as pessoas mais problemáticas que conhecemos ainda podem possuir qualidades extraordinárias. Meliodas carregava ambas as coisas. Por trás das brincadeiras e da aparência despreocupada existia alguém profundamente marcado pela tragédia. Alguém que carregava o peso de uma guerra milenar. Alguém que lutava diariamente contra a própria natureza demoníaca. Talvez o humor fosse sua armadura. Talvez as brincadeiras fossem uma forma de escapar da realidade. Talvez aquele sorriso constante escondesse feridas profundas. E se existe algo que a vida nos ensina, é que muitas pessoas que parecem felizes estão travando batalhas invisíveis. Nem toda dor faz barulho. Nem todo sofrimento aparece no rosto. Às vezes, os maiores sorrisos escondem as histórias mais difíceis. Mas os 7 pecados capitais enxergaram algo além da superfície. Eles não seguiram Meliodas porque ele era perfeito. Seguiram porque confiaram nele. E confiança é algo muito mais poderoso do que admiração. A admiração pode nascer da aparência, da fama, do sucesso, mas confiança nasce da convivência, do caráter demonstrado ao longo do tempo, e foi isso que transformou aquele grupo improvável em uma família. Ban, por exemplo, entendia a dor da perda melhor do que quase qualquer pessoa. Sua história com Elaine possuía paralelos impressionantes com a de Meliodas e Elizabeth. Ele também conhecia o vazio deixado pela ausência de alguém amado. Também conhecia o desespero de desafiar o impossível. King carregava a culpa de acreditar que havia falhado com aqueles que jurou proteger. Diane passava a vida tentando encontrar um lugar ao qual realmente pertencesse. Galter buscava compreender emoções que muitas vezes pareciam escapar à sua compreensão. Marilyn escondia segredos capazes de mudar o mundo. Scanor, talvez o mais poderoso de todos eles, carregava inseguranças que poucos imaginavam. O que unia aquelas pessoas não era a perfeição, era a imperfeição. Todos carregavam cicatrizes, todos possuíam falhas, todos tinham histórias de dor, e justamente por isso conseguiam compreender uns aos outros. Existe uma lição importante aqui.
Muitas vezes nós acreditamos que precisamos estar completos para merecer a amizade, que precisamos resolver todos os nossos problemas e conflitos antes de permitir que alguém se aproxime. Mas a verdade é exatamente o contrário. São nossas vulnerabilidades que criam conexões reais. São nossas imperfeições que nos tornam humanos. E foi através dessas imperfeições que os pecados capitais se tornaram uma família. Pela primeira vez em séculos, Meliodas não estava sozinho. Pela primeira vez em séculos existiam pessoas dispostas a lutar ao seu lado, pessoas dispostas a confiar nele, pessoas dispostas a permanecer mesmo quando descobrissem partes sombrias do seu passado. Isso não eliminou sua dor, não apagou a maldição, não trouxe Elizabeth de volta, mas tornou a caminhada mais leve. Porque existe uma diferença enorme entre carregar um peso sozinho e carregá-lo com outras pessoas. O peso continua existindo, mas deixa de esmagar você. E foi justamente neste período que Meliodas começou a recuperar algo que havia perdido havia muito tempo: a esperança de uma vida normal. Não uma vida perfeita, não uma vida livre de problemas, apenas uma vida. Uma vida cercada por amigos, uma vida onde pudesse rir sem pensar constantemente no passado, uma vida onde o futuro parecia possível, mas existe uma característica perigosa no passado: ele raramente desaparece para sempre. Podemos ignorá-lo, podemos fugir dele, podemos fingir que ele não existe, mas cedo ou tarde ele sempre encontra uma maneira de retornar. E o passado de Meliodas era grande demais para permanecer enterrado. Enquanto os pecados capitais reconstruíram sua reputação e protegiam o reino de Liones, forças antigas começavam a despertar. Os 10 mandamentos voltavam a se mover. Velhos inimigos retornavam. A Guerra Santa aproximava-se mais uma vez. E junto dela retornava algo que Meliodas temia profundamente: seu verdadeiro poder. Porque existe uma diferença entre enfrentar inimigos externos e enfrentar aquilo que existe dentro de nós. Exércitos podem ser derrotados, monstros podem ser derrotados, até mesmo deuses podem ser derrotados, mas derrotar a própria escuridão é uma batalha completamente diferente. E Meliodas estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. O homem que passou 3.000 anos fugindo do próprio passado seria obrigado a encará-lo novamente, e a própria guerra não decidiria apenas o destino do mundo, ela decidiria quem Meliodas realmente era: um herói, um monstro ou algo entre os dois. Capítulo 4. A guerra contra o destino. Existe uma crença antiga presente em praticamente todas as culturas do mundo: a ideia de que o destino é inevitável. Os gregos falavam sobre as moiras, entidades responsáveis por tecer o fio da vida de cada pessoa. Em diversas religiões e mitologias encontramos histórias de homens que tentaram escapar do próprio destino apenas para acabar correndo diretamente em sua direção. Talvez por isso tantas pessoas acreditem que lutar contra o destino seja inútil. Mas a história de Meliodas sempre foi diferente. Desde o momento em que escolheu Elizabeth, ele declarou guerra contra aquilo que parecia inevitável. E agora, depois de 3.000 anos, uma guerra finalmente chegava ao seu momento decisivo. Os 10 mandamentos haviam retornado. A Guerra Santa voltava a ameaçar o mundo. Elizabeth recuperava lentamente suas memórias, e a maldição se aproximava mais uma vez de seu desfecho cruel. A contagem regressiva havia começado. Meliodas conhecia aquele processo melhor do que ninguém, e já o havia vivido inúmeras vezes. Sabia exatamente o que aconteceria se não encontrasse uma solução. Sabia exatamente como aquela história terminava. E talvez seja justamente isso que tornava tudo tão assustador. Porque enfrentar o desconhecido é difícil. Mas enfrentar algo que você conhece perfeitamente pode ser ainda pior. Imagine assistir a uma tragédia sabendo cada detalhe do que está por vir. Imagine observar alguém caminhando em direção a um precipício e não conseguir impedi-lo. Era assim que Meliodas se sentia. Pela primeira vez em muito tempo, até mesmo sua esperança começava a ser colocada à prova. Mas existia outro problema. Um problema que não vinha dos 10 mandamentos, nem da maldição, nem mesmo do rei demônio. O problema estava dentro dele. Durante séculos, Meliodas havia evitado utilizar todo o seu poder. Muitas pessoas acreditavam que ele estava ficando mais forte ao longo da história. Na realidade, ele estava apenas deixando de se conter, porque seu poder estava diretamente ligado à sua natureza. Quanto mais força utilizava, mais próximo ficava daquilo que havia sido no passado, mais próximo do líder dos 10 mandamentos, mais próximo do herdeiro do rei demônio, mais próximo do homem que um dia espalhou medo pelos campos de batalha, e isso o aterrorizava. Existe uma batalha que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. A batalha entre quem fomos e quem queremos nos tornar. Nossos erros do passado não desaparecem,
Nossas falhas não desaparecem, nossas cicatrizes não desaparecem, elas continuam existindo. A questão é decidir se permitirão definir o nosso futuro. Meliodas carregava séculos de culpa, séculos de arrependimento, séculos de memórias que preferiria esquecer. Mas agora não havia mais como fugir. Para salvar Elizabeth, para proteger seus amigos, para quebrar a maldição, ele precisaria enfrentar não apenas seus inimigos, precisaria enfrentar a si mesmo. Quanto mais a guerra avançava, mais difícil se tornava manter o controle. Seu poder crescia, sua escuridão crescia e seus amigos começaram a perceber. O sorriso parecia mais distante, o olhar parecia mais frio. A pessoa que eles conheciam estavam sendo lentamente consumidas por algo antigo, algo perigoso. Existe uma frase que diz que todos nós possuímos dois lobos dentro de nós. Um representa a luz, o outro representa a escuridão. E aquele que vence é o que alimentamos diariamente. Independente da origem da frase, existe uma verdade poderosa nela. Porque ninguém nasce completamente bom, ninguém nasce completamente mal. Somos definidos pelas escolhas que fazemos repetidamente. E Meliodas precisava fazer uma escolha. Não apenas uma vez, mas todos os dias, todos os momentos, todas as batalhas, escolher quem desejava ser. Mesmo quando era mais fácil se entregar à escuridão, mesmo quando era mais fácil aceitar o papel que o destino havia preparado para ele. Mas existe algo que o Rei Demônio nunca compreendeu. Ele acreditava que o poder era a força mais importante do universo. Acreditava que controle era a força mais importante do universo. Acreditava que o medo era a força mais importante do universo. Mas ele estava errado. Porque existe algo mais poderoso: o amor. Pode parecer uma ideia simples, talvez até ingênua, mas basta observar a história humana para perceber quantas pessoas desafiaram impérios, guerras e até a morte por aqueles que amavam. Foi o amor por Elizabeth que fez Meliodas abandonar os 10 mandamentos. Foi o amor por seus amigos que o impediu de desistir. Foi o amor pela liberdade que o levou a desafiar os próprios deuses. E seria esse mesmo amor que o conduziria até a batalha final. Quando finalmente enfrentou o Rei Demônio, não estava lutando apenas por si mesmo, estava lutando por 3.000 anos de sofrimento, 3.000 anos de esperança, 3.000 anos de tentativas. Estava lutando por cada versão de Elizabeth que perdeu, por cada despedida, por cada lágrima, por cada momento em que quase desistiu. E acima de tudo, estava lutando pelo direito de escolher o seu próprio futuro. Essa talvez seja a maior mensagem de toda a sua história. O verdadeiro inimigo nunca foi o Rei Demônio, nem a Suprema Divindade, nem os 10 Mandamentos. O verdadeiro inimigo era a ideia de que sua vida já estava determinada, a ideia de que ele deveria aceitar aquilo que os outros decidiram por ele, a ideia de que não possuía liberdade. E foi justamente essa ideia que Meliodas destruiu. Quando a maldição finalmente foi quebrada, algo muito maior aconteceu. Não foi apenas o fim de uma punição, foi o fim de uma prisão. Pela primeira vez em 3.000 anos, ele podia olhar para o futuro sem enxergar uma tragédia inevitável. Pela primeira vez em 3.000 anos, Elizabeth poderia viver sem medo. Pela primeira vez em 3.000 anos, o amanhã não estava escrito. E talvez seja por isso que o final da jornada de Meliodas seja tão emocionante. Porque não é uma história sobre vencer uma batalha, é uma história sobre conquistar a liberdade de escolher, a liberdade de amar, a liberdade de construir a própria vida, algo que muitas pessoas possuem e raramente valorizam. No fim, Meliodas não se tornou o Rei Demônio, não se tornou o monstro que diziam que ele seria, não se tornou aquilo que o destino esperava. Ele se tornou algo muito mais raro. Ele se tornou ele mesmo. E essa foi a sua maior vitória. Conclusão: herói, canalha ou humano? Então chegamos à pergunta que deu início a toda essa história. Afinal de contas, Meliodas era um herói ou era um canalha? A resposta talvez desagrade quem procura algo simples, porque ele era os dois, e ao mesmo tempo, nenhum deles. Meliodas possuía defeitos evidentes, cometeu erros, tomou decisões questionáveis, fez coisas difíceis de defender, mas também demonstrou coragem, lealdade, sacrifício, amor, perseverança. Talvez o maior erro seja acreditar que as pessoas podem ser resumidas a uma única palavra, porque seres humanos são complexos. Somos feitos de contradições, de acertos e erros, de luz e de sombras, e é justamente isso que torna uma história interessante. Se Meliodas fosse perfeito, ele seria esquecível. Se fosse apenas um canalha, também seria esquecível.
Mas ele permanece na memória de tantas pessoas porque parece real, porque ele falha, porque ele sofre, porque ele tenta, porque ele cai e porque ele continua se levantando apesar de cada queda. Durante 3.000 anos, ele teve todos os motivos do mundo para desistir. Perdeu Elizabeth inúmeras vezes, perdeu amigos, perdeu partes de si mesmo, carregou uma solidão impossível de imaginar. E mesmo assim continuou caminhando. Não porque era o mais forte, não porque era o escolhido, mas porque recusava abandonar aquilo que amava. E talvez essa seja a maior lição de toda a sua jornada. A verdadeira força nunca está em cair, está em continuar avançando depois de cada queda. Não está em sofrer, está em não permitir que o sofrimento defina quem você é. No final das contas, Meliodas não venceu porque derrotou o Rei Demônio. Ele venceu porque derrotou algo muito mais difícil. A ideia de que seu destino já estava escrito. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua inspirando tantas pessoas. Porque no fundo todos nós lutamos nossas próprias guerras. Todos nós carregamos nossas próprias cicatrizes. Todos nós enfrentamos momentos que parece impossível continuar. E a vida de Meliodas nos lembra algo realmente importante. Enquanto existir algo pelo qual vale a pena lutar, ainda existe um motivo para seguir em frente.